O personagem bíblico de hoje é José, o homem que prosperava porque Deus era com ele. Já vamos esclarecer de antemão que o personagem bíblico José, ao qual eu me refiro, é o José do Egito, conhecido assim. Não é o José, pai de Jesus, é José do Velho Testamento, do livro de Gênesis. Não é José do Novo Testamento, marido de Maria. Estamos falando de José, filho de Jacó, filho de Israel. Então, o significado do nome José é Deus abençoa, Deus adiciona, Deus aumenta, Deus prospera. José, assim como Daniel, teve o seu nome mudado. Quem assistiu o vídeo de Daniel lembra que eu falei que muitas vezes, para reforçar a nova identidade, a nova cultura, a nova língua, eles trocavam o nome. Pois bem, José era hebreu e foi para o Egito. No Egito, ele recebeu um novo nome. Faraó lhe deu o nome de Zafenate Paneia. Então, eu vou falar o significado também deste nome egípcio, que era revelador dos segredos e salvador do mundo. Interessante, né? Além de José e do faraó que eu acabei de citar, nós temos a esposa de José, egípcia, que chamava-se Azenate, que significava dedicada a Ísis. Não podemos esquecer que o Egito era uma nação politeísta, que adorava vários deuses, vários ídolos. Então, a esposa de José era dedicada a Ísis, que era uma deusa egípcia. José teve 2 filhos, mas ele colocou nomes hebreus nos filhos. Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer, ou Deus me faz esquecer, e Efraim, que é duplamente frutífero, 2 vezes frutuoso, ou duplamente próspero. Já falamos de Jacó, né? Que também se chamava Israel. A história de José, ela se passa no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50. Mas as referências sobre José começam um pouco antes e vão um pouco depois. Então, por exemplo, no capítulo 30, verso 22 a 24, tem a referência, vamos dizer assim, da genealogia, da história de José, que ele era filho de Jacó e Raquel. Raquel significa ovelha. Jacó, aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. Quando Deus teve um encontro com Jacó, Jacó lutou contra o anjo do Senhor e pediu a bênção, o nome dele foi mudado para Israel, e Israel é príncipe. Então, a história de José é muito conhecida. Eu mesmo contava essa história para os meus alunos para simbolizar ou ilustrar o perdão. Quando acontecia alguma coisa na sala de aula que era imprescindível, um pedido de desculpas, um pedido de perdão, uma reconciliação, eu sempre retomava a história de José. Era de praxe eu iniciar o ano contando sempre algumas histórias bíblicas para as crianças, e quando acontecia isso, eu disse, lembra de José?
Lembra que José perdoou seus irmãos? Aí quase sempre isso tocava o coração das crianças. Então, a história de José, ela é muito conhecida justamente por isso, porque é uma história de família. Tem uma situação bem complicada e nós vamos entrar nos pormenores, no detalhe, na biografia de José, mas eu quero já de antemão destacar o exemplo de José para cada um de nós, porque o grau, vamos dizer assim, o nível de ofensa e de maldade e de humilhação, de vergonha que José passou é estratosférico, é muito alto. E ele, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, ele conseguiu perdoar. Então, o que mais eu devo falar? Que ele tinha um irmão que era também filho de Jacó e Raquel, que era Benjamim, que era um irmão amado de José. E o significado de Benjamim era o filho da mão direita. Ele era filho de Raquel, mas ele não conviveu tanto com a mãe, porque a mãe faleceu no parto de Benjamim. Mas a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. E isso já nos dá, vamos dizer assim, a importância que este filho ou que estes filhos tinham para Jacó. Ele tinha 12 filhos e uma filha, mas os filhos prediletos eram os filhos da mulher que ele amava. Ele amava Raquel e Raquel não conseguia engravidar. Quando ela engravidou de José, foi a maior alegria para Jacó. E ela não estava satisfeita, ela pedia filhos para Deus. Dá-me filhos, senão eu morro. E olha o que aconteceu, ela ganhou um outro filho, Benjamim, e morreu. E aí o que acontece? Jacó já amava José. Depois que Raquel morreu, eu fico assim, ele colocou todo aquele amor em José e em Benjamim. E isso era notório. O escolhido, o favorito, o predileto, o mais querido era José. A Bíblia relata que ele deu uma túnica talar, túnica tecida de alto a baixo. E isso era um privilégio, uma honra de reis, de príncipes. E ele deu para José. E não há registro de que ele tenha dado para os outros filhos. José tinha sonhos e contava esses sonhos. E os seus irmãos odiavam. E como o pai era, vamos dizer assim, inclinado para José, gostava mais de José, mimava mais José, e ele dizia, o filho da minha velhice, era o filho da esposa que ele amava, isso causava um desconforto entre os outros irmãos. E os irmãos passaram a invejar, a ter ciúmes, a odiar José. E como Benjamim era menor e também não tinha sonhos, não tinha revelações, não tinha visões, ninguém se invocava com Benjamim. Mas toda essa animosidade era concentrada, derramada e focada em José. E a Bíblia diz que ainda para botar mais água quente nesta fervura, para botar mais fogo nesta fervura, José contava para Jacó o que os irmãos aprontavam. E os irmãos não eram, como minha mãe dizia, trigo limpo. Eles faziam coisas erradas. E José ia lá e contava para o pai. Enfim, tudo isso poderia ser resolvido de uma forma normal entre irmãos, mas não foi assim que aconteceu.
os irmãos decidiram matar José. Deram de mão nele, pegaram ele literalmente a unha e disseram que iam matá-lo. Mas Rúben, o primogênito, disse: não podemos derramar o sangue do nosso irmão, e livrou José da morte. Mas a solução que ele deu para livrar José da morte foi vendê-lo a um grupo que comprava pessoas para escravizar como escravos. Então José é vendido por seus irmãos, por seus 10 irmãos, a uns mercadores que o venderam para o Egito. Quando eles chegam em casa sem José, eles contam que José tinha sido despedaçado por um animal selvagem. O que eles fazem? Eles matam um bode e ensanguentam, molham a túnica no sangue do bode e dão para Jacó, dizendo essa história. Teu filho José foi despedaçado por um animal selvagem e nós só conseguimos trazer a túnica talar que tu fizeste para ele, toda ensanguentada. Jacó se desespera. Paralelo a isso, José vai trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial egípcio de grande importância. No que José chega na casa de Potifar, ele já se destaca, porque olha o título do nosso vídeo. José era o homem que prosperava, porque Deus era com ele. A sentença de morte foi desviada para prisão, para venda, para escravidão. Agora ele está na casa do Potifar. E lá na casa do Potifar, ele prospera. E ele se torna mordomo. E tipo, o Potifar deixa todas as responsabilidades, tudo na mão de José. A Bíblia diz que José era forte, era bonito e jovem. Ele tinha boa aparência. E a Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 17 anos, tá? Então, a gente não sabe quanto tempo ele ficou para ser vendido, para ser comprado. A gente não sabe quanto tempo demorou para ele se tornar mordomo, a gente não sabe. Mas vamos dizer que ele já tivesse quase uns 20 anos aqui, vamos dizer. E a esposa de Potifar, a Bíblia diz que colocou os olhos em José, botou os olhos em José, pôs os olhos em José, ela não tirava os olhos de José. E começou a atormentá-lo, a tentá-lo, a seduzi-lo, a cercá-lo, querendo que ele se deitasse com ela. E olha a resposta que José dá para a esposa do seu patrão. No caso, ela também, sua patroa. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, mesmo diante, a gente já pode começar por aqui, mesmo diante do que os irmãos fizeram, mesmo do tempo que ele ficou preso lá, o tempo que ele ficou para ser vendido, a humilhação, tudo que ele já tinha passado até aqui, para muitas pessoas já seria o suficiente para se revoltar contra Deus, para abandonar a fé, para rejeitar tudo. Não. E ele poderia ter pensado, vou me deitar com a patroa, daqui a pouco eu vou ser o patrão. Enfim, ele poderia ter feito muitas coisas erradas. Mas o que ele fez? Ele disse que não ia cometer essa maldade e esse pecado contra Deus. Isso me vem à mente o quê?
um filho amado do pai, um filho amado da mãe, criado com amor, com carinho, com exemplo. Mesmo passando por tudo isso, ele permaneceu firme aos ensinamentos, à fé que seu pai, que sua família o ensinou, mesmo também com os maus exemplos dos seus irmãos. Mas a mulher de Potifar, que a Bíblia não diz o nome dela, mas era uma peste, porque ela não parou de perturbar o rapaz, e ela armou uma cilada, uma arapuca, uma armadilha para José. Mandou todos embora, os empregados, assim, dispensou, e aí chama ele. E ele, na inocência, foi, só que ela estava totalmente sozinha. E aí o que ela fez? Ela se insinuou para ele de uma forma extremamente direta. E ele fez o quê? O que a Bíblia diz? Que a gente deve fazer o quê? Fugir de toda aparência do mal. E ele fugiu. E ela pegou as vestes dele. E ele fugiu e deixou as vestes. Aí, quando ela viu essa situação, ela começou a gritar, até que aqueles que ela tinha dispensado vieram. E aí ela conta para o marido que José quis violentá-la, quis forçá-la, quis abusar dela, quis fazer, e que ela que não quis. Resumo: José foi preso, foi pro cárcere, foi para a prisão, injustamente. Pois bem, o homem que prosperava porque Deus era com ele, prosperou até na prisão. Ele chegou na prisão e o carcereiro, a Bíblia diz, que gostou de José. José achou graça aos olhos do carcereiro. E aí ele começou a delegar os presos, as responsabilidades, cuidados para José. E José cuidava de tudo na prisão. Onde ele ia, a mão de Deus ia com ele, sobre ele. Não isentando ele das dores, dos sofrimentos, das tentações, das provações, mas o abençoando e prosperando, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. Aquilo que a gente também falou, né, em relação à cova dos leões de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. É a mesma coisa que eu vejo em José. Deus não livrava ele da inveja dos irmãos, mas o livrou da morte dos irmãos matá-lo. Não o livrou da escravidão, da prisão, mas o abençoou que o chefe, a casa para a qual ele foi, o chefe, no caso Potifar, cuidou dele e botou ele como mordomo. Quer dizer, Deus fazia com que José prosperasse, fosse onde fosse. Pois bem, aí lá na cadeia, lá na prisão, tem uma situação entre um copeiro e um padeiro do rei, do faraó, que eles se desentenderam, fizeram alguma coisa, ofenderam o rei e o rei mandou prender. E lá dentro, o copeiro tem um sonho e o padeiro tem um sonho. E José interpreta o sonho. E o sonho do padeiro era que ele ia morrer. E o sonho do copeiro é que ele ia ser declarado inocente e ia ser livre da prisão. E aí José fala para ele que em 3 dias isso ia acontecer. Vamos dizer assim, a história ia se esclarecer. Dito e feito. Quando o copeiro está saindo da prisão, da cadeia, para voltar às suas atividades no palácio, José fala para ele: quando tu estiveres lá na presença do rei, lembra-te de mim, porque eu sou inocente. Mas o copeiro não lembrou de José. E a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. 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 2 a
2 anos. Como a gente não tem a cronologia toda, o quanto ele ficou preso antes disso acontecer, mas a gente sabe que depois que isso aconteceu, ele ficou 2 anos preso. Aí, Faraó tem um sonho, que é aquele sonho que todo mundo sabe, inclusive a gente usa muito, virou uma questão de senso comum de falar, as vacas magras, as vacas gordas, né? Simbolizando tempos de prosperidade, tempos de escassez, as espigas cheias e boas e as espigas mirradas e queimadas, enfim, ninguém conseguia interpretar. De novo, muito parecido com a situação de Daniel. Aí, o Faraó tá sofrendo muito, tá muito angustiado, tá muito nervoso, ninguém resolve. Aí, o copeiro se lembra. Senhor, meu senhor, quando eu fui pra prisão, eu dizendo, injustamente, né, que o senhor me mandou pra lá, eu conheci um jovem, um hebreu, que tinha um dom. O Deus dele dava capacidade para ele interpretar sonhos. E ele disse o que ia acontecer comigo e o que ia acontecer com o padeiro, que a verdade era... Enfim, contou tudo. Aí Faraó tem uma esperança de que alguém vai interpretar e manda chamar José. E muito interessante esse versículo, porque aí diz assim, ó, Faraó, olha só, o Faraó, o rei, mandou chamar José. José se barbeou, mudou de roupa e saiu do cárcere. Eu acho interessante isso. Ele se preparou porque ele ia mudar de estação, ia mudar de vida, ia mudar de nível. Quando ele chegou lá, realmente ele contou tudo o que Deus mandou ele interpretar. Explicou para o faraó que as 7 vacas e as 7 espigas eram o mesmo sonho, só que era uma forma de reiterar, de reforçar, que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias e boas eram 7 anos de fartura, de abundância, de provisão, e que as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas, queimadas, eram 7 anos de fome, de escassez, de seca. E que ele deveria, isso ia acontecer em toda a terra, e que ele, que já tinha essa revelação, deveria armazenar abundantemente os grãos, os cereais, nesses 7 anos de abundância. Produzir o máximo para poder ter sustento, reserva, depósito nos 7 anos de escassez. E aí, olha a sabedoria de José. Ele fala assim, o senhor deve escolher uma pessoa com sabedoria, só voltou a dizer assim, com o meu RG, com o meu CPF, para administrar tudo isso. Alguém que tenha visão, alguém que tenha sabedoria, Aí o faraó falou assim, mas tem que ser tu. Olha, eu tô falando do meu jeito. Mas tem que ser tu, José. Porque aonde que... Olha o que o faraó diz. Aonde que nós iríamos achar um homem em que é o Espírito de Deus? Como? Em ti. Onde nós encontraríamos? E aí, ele dá toda a autoridade para José. Ele veste José de roupas de linho, ele coloca um anel com o seu sinete. Esse sinete significava o quê? Que pode abrir, pode fechar, pode prender, pode matar. Ele tinha autoridade de faraó, com este anel e com esse sinete. É como se fosse um carimbo, um selo, né? Autenticado. Um colar de ouro, lhe dá carros e lhe dá uma esposa, porque ele não podia ser solteiro, ele tinha que ter uma esposa. Aí que entra que eu falei, a Zenate. E aí depois a Bíblia conta que ele teve filhos, tal, que eu também já falei os nomes. Aí a gente já podia dizer que aqui tá tudo lindo, maravilhoso, né? Pois bem,
ele faz tudo certo nos 7 anos de fartura. Quando começam os 7 anos de escassez, a fome está espalhada ao redor. E a única nação com provisão é o Egito. Então as pessoas começam a migrar desesperadas para comprar alimento, porque a fome não escolhe, né? E nessa realidade, Jacó e seus filhos também estão passando necessidade, porque também não estava chovendo, também não estava tendo grão, também não estava tendo nada. E aí Jacó fica sabendo que no Egito tem provisão. E aí o que ele faz? Ele manda seus filhos buscarem comida. Quando aqueles irmãos, os 10 irmãos de José chegam no Egito, José já os reconhece. Mas o que ele faz? Ele, para poder mandar mais comida para eles, ele diz... Tem toda uma história, mas eu acho que essa eu não vou entrar muito, porque senão vai ficar muito assim. O que ele faz? Ele faz com que os irmãos voltem e tragam Benjamim. Cria toda uma situação de um cálice, de uma história lá. Vou pular essa parte, tá? Que o que importa para nós é o quê? Que depois o pai e Benjamim voltam para o Egito. Vêm para o Egito. E por causa da fome e porque José faz condições para eles, tá? E aí ele se dá a conhecer aos irmãos, ele perdoa seus irmãos. Aí na terceira viagem é que vem Jacó. Na primeira vem os 10, depois na segunda vem Benjamim junto. E é muito lindo, porque quando José vê Benjamim, que era o irmão mais novo, que era o filho da mãe dele, né? Porque os outros irmãos, os outros 10, eram meio irmãos de José. E todos tinham o mesmo pai, Jacó, mas as mães eram diferentes. E Benjamim e José eram filhos amados de Jacó e Raquel. Então, e Benjamim nunca tinha feito nada de errado para José. Ao contrário, era o caçula, era amado por José, era cuidado por José, era o irmão 100%, ele era totalmente irmão. Quando José vê Benjamim, ele chora. Aí a Bíblia diz que ele tem que ir para outro lugar, para se esconder, para chorar, de tanto que ele amava Benjamim, de tanto que ele amava esse irmão. Então, quando ele se dá a conhecer e conta toda a história para os irmãos, ele perdoa. Ele libera perdão para aqueles 10 irmãos que o venderam. E o que ele diz? Para a conservação da vida, Deus me enviou para o Egito. Não foi vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Olha, ele perdoa os irmãos e ele deixa bem claro que ele tinha entendimento de que tudo o que aconteceu na vida dele era para conservação da vida, para preservação da vida, para que a família dele, e não só também de Israel, né, mas as outras pessoas não morressem de fome. Ele entendeu isso. Ele compreendeu que a vida dele estava nas mãos de Deus, que o destino dele estava sendo traçado, desenhado por Deus. Então ele não culpava os seus irmãos. É óbvio que ele sofreu, que ele chorou, que ele sentiu, ele era um ser humano, mas olha a lição, olha o que a gente aprende. Ninguém faz nada contra nós, porque a nossa vida está escondida em Deus. Existem
pessoas que nós podemos dizer são nossos inimigos ou agiram como inimigos, mas Deus transforma maldição em bênção. E foi exatamente isso que aconteceu. A história de Jacó e a história de José se fundem, se unem. Porque se José não tivesse ido para o Egito, a história de Jacó, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, teria sido interrompida pela fome. Claro, Deus poderia suscitar outras formas, fazer, mas o plano de Deus foi esse. Então, se aquela nação, todas aquelas promessas que Deus fez para Abraão, todas as promessas que Deus fez para Isaac e para Jacó, para Israel, poderiam ter sido, vamos dizer, realizadas de outra forma, mas aprove a Deus que fosse dessa forma, usando um homem sábio, um homem com dons espirituais, um homem com sonhos, com interpretações, que era um administrador, que era um governante. Tudo isso é mão de Deus. José prosperava em cada estação da sua vida, em cada situação, em cada desafio, porque a mão de Deus estava sobre ele, porque quem estava controlando, dirigindo tudo era Deus. E ele entendeu, então ele fala para os irmãos isso, ele perdoa, ele libera perdão, mas ele deixa bem claro que ele entendia o propósito, o plano, os desígnios de Deus com toda aquela situação. Era o cumprimento das promessas de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. E claro, para o próprio José, porque José amava Deus, porque ele não se corrompeu em nenhuma dessas circunstâncias. E eu, sempre desde criança, sempre me perguntei como é que eu iria reagir. Sempre procurei me colocar no lugar desse personagem bíblico tão maravilhoso e pensar como agir com integridade diante de todos esses desafios. E a Bíblia diz que quando ele foi honrado por Faraó, ele tinha 30 anos. Então, por baixo, a gente pode dizer que ele sofreu mais de uma década, uns 15 anos quase. Quantos de nós aguentaríamos tanta injustiça, tanta solidão, longe da sua terra, longe da sua língua, longe do seu pai que ele amava, longe do seu irmão, longe de tudo, e sendo inocente? É para pensar, né? Temos muito que aprender com José. Bom, quando isso aconteceu, Jacó e José se reencontram. Jacó abençoa José e todos os seus filhos. Porque o que acontece? Como a fome estava muito grande e absurda, Jacó vem com toda a sua família para o Egito. Todos vieram. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz assim, vieram de Malicuia. Vieram todos para o Egito. E Faraó designa uma parte maravilhosa para que Jacó, seus filhos, toda a família de José fique no Egito. E Jacó abençoa seus filhos, as 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asser, Naftali e Benjamim. Quando teria que colocar José entre as 12 tribos, porque José era filho de Jacó, a orientação que Deus dá é que Jacó vai abençoar os filhos de José. Lá que eu falei no início, Manassés e Efraim. Na hora da bênção, Jacó, por direção de Deus, honra
Efraim primeiro do que Manassés. E José diz, não, mas pai, tá errado, esse é o mais novo, tu tem que não sei o quê. E aí Jacó diz, é assim que Deus quer, é essa bênção. E o que isso importa? A gente sabe que a tribo de Efraim foi uma tribo muito importante de Israel. E Manassés foi considerada como a meia tribo. E a tribo de Levi, que vocês viram no vídeo de Finéias, não tinha território, não tinha terras, não tinha posses na terra. A sua porção, a sua herança era o Senhor, era espiritual. Então Jacó, Deus deu vida para Jacó através dessa atitude, toda essa história de José, para que ele pudesse abençoar as 12 tribos de Israel. E houve essa mudança, essa adaptação, isso que Deus fez para honrar José. Vocês entenderam? Os 12 filhos de Israel, esses nomes que eu citei. Só que o que Deus fez? Deus tirou José das 12 tribos e incluiu seus 2 filhos, os filhos de José. E Levi, que era a tribo dos sacerdotes, também não entrou. Então completou 12, que é as 12 tribos de Israel. E tudo isso aconteceu no Egito. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem, Gênesis 48, 15 e 16. Hoje eu não falei, se já tinha pegado a tua Bíblia. Vamos ver aqui. Em seguida, quem? Jacó abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, e o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes. Quem são? Os filhos de José, Efraim e Manassés, que pela ordem era Manassés e Efraim, né? Que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Então, ele honrou os netos, que era toda a descendência de José. Então, olha o nome de José. Deus abençoa, Deus adiciona, Deus aumenta, Deus prospera. O nome de Manassés, Deus me fez esquecer toda dor, toda traição, toda injustiça. Só Deus pode limpar o nosso coração. E Efraim, duplamente próspero, duplamente frutífero. Essa foi a bênção de Jacó. Aí vamos um pouquinho mais. Gênesis 50, 19 e 20. José, os irmãos, depois que Jacó morreu, os irmãos acharam, agora, olha como o coração deles não era um coração limpo, não era um coração puro, não era um coração... Olha só, quando Jacó morreu, que Jacó morreu no Egito, depois eles levaram, né, sepultaram ele e tal. Só que o que acontece? Os irmãos acharam, agora José vai se vingar de nós. Porque eles não acreditavam que o perdão de José era real. Como que José vai nos perdoar depois de tudo que nós fizemos? E aí olha o que eles dizem. Gênesis capítulo 50, 19 e 20. Eu vou ler o 18. Para vocês entenderem melhor um pouquinho. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Aí o 19. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigar vocês? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos.
Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Qual é a maior expressão do Evangelho, do Espírito Santo em nós? É perdoar, é pagar o mal com o bem. E isso só pode ocorrer num coração que tem Jesus, que tem Deus, que é dominado, controlado, orientado, consolado, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Então José era esse homem que prosperava porque Deus era com ele, porque o Espírito Santo habitava nele, porque o Espírito de Deus estava com José. Que nós possamos nos inspirar e confiar nas decisões, na vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos acreditar que aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo.